Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Daphne Lima e a minha dupla é a Beatriz Peixoto. Nós ficamos com o teste de Thomas. E para melhor apresentar essa habilidade, nós resolvemos dividir a apresentação em duas partes, sendo a primeira a apresentação do teste, correlacionando com o músculo envolvido, e a segunda parte, a aplicabilidade desse teste. O teste de Thomas vai analisar o encurtamento do músculo ilho-psoas. Mas antes de entrar na aplicação do teste, na explicação desse teste, nós precisamos entender esse músculo ilho-psoas, que é o músculo que está representado aqui no centro nessa imagem. Esse músculo é formado por dois outros, que é o ilíaco e o psoas maior. O músculo ilíaco ele tem o formato triangular, parte das fibras vão se unir ao tendão do psoas maior e tem ali a sua origem nos 2/3 superiores da fossa ilíaca, na crista ilíaca e na asa do sacro. A inserção vai ser no trocânter menor. E como principais ações, nós podemos falar da flexão da coxa e da anteroversão da pelve. Já o psoas maior, a gente pode fazer até uma análise morfológica da palavra, porque psoas é um termo grego que significa músculo lombar. Então, a gente consegue entender um pouquinho a origem desse músculo. Então, a origem dele está no processo transverso das vértebras lombares, nos corpos e discos intervertebrais das últimas vértebras torácicas e também das vértebras lombares. E a inserção dele está no trocânter menor também. E ele tem como ação a flexão da coxa, a flexão também da coluna lombar, de 30 a 90 graus, mais ou menos, e a inclinação homolateral. Bom, como foi citado, esses dois músculos vai formar o músculo ilho-psoas, e o músculo ilho-psoas, ele é o principal flexor da coxa e também é o mais forte dos flexores do quadril, permitindo a maior amplitude. Bom, como nós conseguimos entender o músculo ilho-psoas e também a sua principal ação, agora nós podemos entrar na parte do encurtamento. Isso porque se nós tivermos o encurtamento desse músculo, podendo ser por uma presença de tecido fibrótico na região, nós vamos ter que o músculo não vai conseguir fazer a sua contração normal. Então, ao invés de termos uma contração, teremos uma contratura, que é uma contração sem a devida eficiência. E aí o corpo vai tentar usar outros mecanismos compensatórios para efetuar esse movimento. Então, nós temos que, se tem um encurtamento desse músculo, nós podemos ter problema na deambulação e também na postura, já que ele está atuando nesses dois processos. Além disso, nós temos que sempre estar observando o nosso paciente, desde o momento que ele entra na sala, porque aí nós conseguimos observar a marcha e também ver ali se ele está tendo alguma dificuldade, e a partir desse ponto, aplicar o teste da melhor forma. Agora que nós conseguimos entender um pouco sobre a estrutura do ilho-psoas e também do encurtamento desse músculo, nós podemos passar para a prática do teste, que é a aplicabilidade. Boa tarde. Boa tarde. Bom, nós vamos apresentar sobre o teste de Thomas. Meu nome é Beatriz Peixoto. Meu é Daphne Lima. E eu vou começar dando uma explicação inicial sobre o teste. Bom, inicialmente eu vou falar sobre a questão da flexibilidade. A flexibilidade é um parâmetro crucial para a execução de diversas atividades do nosso cotidiano. Então, quando a gente leva essa flexibilidade para os membros inferiores, a gente vê que ela vai ser de fundamental importância para a execução da marcha, para a biomecânica do nosso corpo. Então, vai ter uma associação entre a contração muscular e o relaxamento muscular para que de fato ocorra a deambulação, os movimentos do nosso corpo. Então, em relação à flexibilidade dos membros inferiores, mais especificamente ali a flexibilidade do quadril, ela vai ocorrer em decorrência dos músculos ilho-psoas principalmente, que vai ser composto pelo músculo ilíaco, pelo músculo psoas maior e psoas menor. E algumas patologias, elas acabam afetando a flexibilidade desses músculos, como no caso da contratura muscular, que é justamente quando acaba ocorrendo uma invasão do tecido fibroso nesses músculos, que acaba afetando a capacidade desses músculos de se distenderem. Eles acabam, a elasticidade dele acaba sendo afetada. E aí, uma série de consequências vai vir em decorrência disso. E justamente para auxiliar no diagnóstico da contratura muscular do ilho-psoas, que vem o teste de Thomas. Bom, para o diagnóstico dessa contratura do músculo ilho-psoas, deve ser feito primeiro uma anamnese detalhada do paciente e depois, posteriormente, realizar o teste de Thomas. Então, o paciente para esse teste precisa estar em decúbito dorsal, e deve ser fletido tanto a articulação do quadril quanto a articulação do joelho. Pode fletir a articulação
E aí ele deve segurar essa perna, e aí agora a gente deve analisar a perna contralateral, como essa perna vai se comportar, né? Se ocorrer um processo de flexão da articulação do joelho, né, e essa articulação for acima da linha média do quadril, a gente de fato vai identificar o encurtamento do ilho-pescoço. Agora, se a perna durante o teste ela permanecer estendida, então não há um encurtamento do ilho-pescoço e a musculatura está normal. E a título de confirmação, a gente deve realizar esse procedimento das duas pernas, para justamente identificar se há um encurtamento muscular do ilho-pescoço nas duas pernas. E agora vai repetir o procedimento e a gente vai ver se vai ter a flexão da articulação do joelho, né, que vai sofrer um arqueamento se esse músculo estiver em curva. Dessa forma, nós finalizamos nossa apresentação sobre o teste de Thomas. Obrigada!